A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nesse segundo domingo do mês de agosto, 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais, um feliz e abençoado domingo para todos os homens que receberam a graça de serem pais. Mas hoje eu quero começar pelo fim. Eu tenho o esboço da mensagem e ontem à noite, meditando, pensei começar pelo fim. Depois entenderão por que essa decisão de começar pelo fim. Porque eu coloquei no final do esboço umas passagens do Antigo Testamento. Então, uma delas está em Deuteronômio, no capítulo 28. O capítulo 28 de Deuteronômio tem como título as bênçãos e os castigos pela desobediência. 14 versículos referentes às bênçãos, e a partir do versículo 15, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 ao versículo 68, todos são consequências da desobediência. E especificamente, eu queria abordar os versículos 64 ao 68, onde está registrado que Deus mesmo espalharia o povo escolhido, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, para que ali sirvam outros deuses que eles não conheceram. Versículo 65, e nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. A tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver amanhã, pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te tenho dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Sobre quem foram proferidas essas palavras? Sobre o povo escolhido, sobre os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E parece que não existe essa passagem, porque em todos os meus 50 anos como cristão, nunca ouvi uma mensagem abordar essa passagem e dizer, esses são descendentes de Jacó. Não lembro. Talvez em algum lugar alguém pregou sobre isso, mas pessoalmente eu não lembro nunca ter ouvido uma mensagem abordando esse tema. É como se essa passagem não existisse. É como se essa passagem não tivesse que ser cumprida. E nós sabemos que se cumpriu, porque tudo aquilo que Deus ou prometeu ou advertiu, e aqui são advertências, Promessas são bênçãos, advertências são avisos sobre o pecado. E esses avisos não se cumpriram, ao ponto que nós vamos encontrar outras passagens, por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, onde o próprio Deus diz, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te tenho ordenado hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu
cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Está falando de escravidão. Está falando de ser espalhado sobre a face de toda a terra, até as extremidades. Uma esfera não tem extremidades. Só fazer um parêntese aí. Mas essas questões foram cumpridas? Parece que não existissem essas passagens. Deuteronômio 28, 64 a 68, Deuteronômio 30, de 1 a 6, porque ninguém fala disso. Mas a palavra de Deus afirma essas coisas claramente. Vamos para Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. E vamos ler os versículos 11 e 12. Em Isaías 11 e 12, está escrito: E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente. Remanescente é aquilo que sobra, o restante do seu povo, que for deixado na Assíria, do Egito, de Patros e de Etiópia. Gente loira, de olho azul, alto, branco, na Etiópia, né? De Elam, de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Me mostrem numa bola onde tem 4 confins. São linguagens, forças de expressão da Bíblia. Jeremias 31. Estamos em Isaías, vamos para Jeremias 31. Jeremias 31, versículos 8 a 10. Onde nós lemos o seguinte: Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre as quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai às ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como um pastor ao seu rebanho. Vamos agora para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 em diante. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Indignação derramada é ira, né?
aquela ira orgue, que nós já havíamos visto, aquela ira timós, e os levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que o Senhor, eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Muita gente olha para o Antigo Testamento como, não, tudo isso já se cumpriu. E muitos, desde o alto dos seus púlpitos, afirmam: nós somos confessionais. Nós não temos que olhar para o Antigo Testamento, porque tudo isso já aconteceu. E isso aqui, já aconteceu? Não. Os congregarei de todas as partes da terra para onde foram levados como escravos. Isso é palavra de Deus e ninguém fala ao respeito. O cumprimento disso aqui, eles terão um rei. Não está falando de presidente, não está falando de primeiro-ministro, não está falando de nada disso. Está falando de um rei que há de reinar sobre eles para todo sempre. E nunca mais serão dois povos, dois reinos. Isso se cumpriu? Não. Isso haverá de se cumprir. Vamos para Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10. A partir do versículo 6. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado. Porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Miqueias, em Miqueias, capítulo 2, versículo 12 de Miqueias, página 996. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Nós poderíamos encontrar muitos mais versículos que não foram cumpridos, e é palavra do Senhor que tem que se cumprir. São profecias
que não tem confissão nenhuma da igreja nenhuma que anule. Não é porque a minha igreja estabeleceu uma confissão há 500 anos atrás que anula a palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir, queiram os homens ou não. Queiram os grandes teólogos com pós-doutorado em Marte ou não. A palavra de Deus vai se cumprir. Eu disse que haveria de começar pelo fim, porque eu coloquei esse versículo lá no final da mensagem. Agora, nós vamos para Hebreus, capítulo 11, porque nesse dia 10 de agosto de 2025, a perícope estabeleceu a leitura da epístola em Hebreus 11, né? E a leitura do Evangelho em Lucas 12. E tem relação? Sim, tem relação. Porque em Hebreus 11, né, fazendo relação com Lucas 12, nós poderíamos dizer, pela fé, olhamos para a pátria celestial e esperamos a volta do Senhor. Então, literalmente, esse é o título da mensagem. Pela fé, olhamos para a pátria celestial e esperamos a volta do Senhor. A fé nos define. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. A fé é a convicção, a fé é a certeza das coisas invisíveis. E a partir daí, nós vemos uma série de exemplos. O apóstolo continua dizendo, mencionando os antigos que pela fé alcançaram testemunho. Então, nós percebemos que justamente esses exemplos de testemunho é para corroborar o que nós vemos escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe. Isso nos leva a uma condição sine qua non. Eu já em outras ocasiões tenho explicado o que é essa expressão em latim, sine qua non, sem a qual não. É um requisito. É como o passaporte. Se você quer viajar para o estrangeiro, pegar um avião e viajar, sem passaporte você não sobe. É sine qua non, pela lei internacional. Você precisa seu passaporte para viajar. Então, isso é condição sine qua non. E para entrar no reino de Deus, condição sine qua non, crer, ter fé, porque está registrado, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, aquele que dá prêmios, aquele que dá galardões. No hino que nós cantamos, há uma passagem aí no hino, uma das estrofes, em que pela letra nós simplesmente cantamos e não precisamos parar para pensar um pouquinho, e por que a mim me seria dado um quinhão melhor? Pensando um pouco nisso aí, se todo mundo na antiguidade sofreu, e por que eu
Por que eu seria libertado do sofrimento? Hã? Porque a salvação não é pelos méritos, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelas coisas que nós fazemos. O Senhor Jesus conta em certa ocasião. Certo homem saiu cedo de manhã, né? E contratou uns trabalhadores e acertou com eles X salário, lembram? E pouco depois, na terceira hora do dia, de acordo com a contagem judaica, era 9 da manhã. Saiu de novo e encontra outros que estavam desocupados e dizem: vocês não querem trabalhar para mim? Ah, claro, estão dispostos. Ah, então vamos lá, e acertou com eles X. Tá bom. Lá pelas 6 horas do dia, hora sexta, meio-dia, encontra outros. E vocês? Ah, bom, né? Então vão trabalhar, e acertou com eles X. Vamos fazer curto. 1 hora antes de terminar o dia de serviço, ele vai e encontra outros, e ele pergunta: e vocês? Passaram o dia? É que ninguém nos contratou. Não, se for por isso, vamos lá, trabalhem para mim e vocês receberão o que é devido. Tá bom. E aí o Senhor Jesus explica que aquele homem chama o seu mordomo e disse: olha, chama os últimos, os que acabaram de entrar, faz 1 hora, porque faltava 1 hora para terminar o serviço. Chama esses últimos e paga para eles 1 denário. E quando os primeiros que aguentaram todo o dia de serviço viram isso, aí eles pensaram: opa, nós vamos receber muitíssimo mais, né? E aí todos os que haviam sido contratados em diferentes horários do dia, portanto haviam trabalhado diferentes horas, uns trabalharam o dia inteiro, os últimos trabalharam 1 hora só, todos receberam igual pagamento. Parece injustiça, ao ponto que entre eles mesmos começaram a murmurar. E aquele senhor ouviu a murmuração e o chamou: vem cá, não acertamos que pelo teu serviço receberia X? Sim. E se eu quis dar a estes últimos que trabalharam 1 hora o mesmo X, e do meu bolso eu paguei para eles, eu te fiz alguma injustiça? Não. Então esse pensamento de que se Deus não poupou os cristãos da igreja primitiva, sofreram tanto, você está achando que você vai ser livre porque você é um cristão da igreja do fim? Percebe? Por que haveria eu de esperar um quinhão melhor? Está no hino. E cantamos sem perceber que não é assim. Não é assim. Não? Se Deus me quiser livrar, Ele vai me livrar. Se Deus não quiser me livrar, continua sendo Deus e eu continuarei a adorá-lo. Foram as palavras de Daniel. Lembra? Foram as palavras dos amigos de Daniel quando foram jogados lá no fogo. Se Deus nos quiser livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não vamos nos ajoelhar diante da imagem. Se Deus nos quiser livrar,
de tudo que está vindo pela frente, por que eu devo pensar que não, eu não mereço? Ninguém merece. Não é por merecimento. A questão é pelo que Deus determinou. A fé nos move à obediência. Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus o guiou. Sara creu no impossível. A fé produz frutos, ações, decisões e renúncias. Renúncias. Pela fé nós renunciamos a um monte de coisas. Nesse mundo, na nossa vida. Nós vemos aqui em Hebreus que toda essa lista dos chamados heróis da fé são colocados aqui, e se declaravam estrangeiros e peregrinos, porque aspiravam algo melhor, aspiravam um reino melhor, uma pátria melhor, uma pátria celestial. E a igreja peregrina aqui na terra, nós todos nos declaramos assim: nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo tenebroso que está sob o maligno. É o que a palavra diz claramente. A igreja, a sua definição, eclésia, os chamados para fora. Aparece no transliterado ao português como ex. E eclésia, do grego kletos, que significa chamar, os chamados para fora. Para fora de onde? Fora desse mundo. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino da luz. Nós não fizemos nada. Não foi por merecimento, não foi porque eu era bonzinho, não foi porque eu levantei o meu braço, não foi por absolutamente nada. Mas foi porque Ele quis. E Ele operou isso, me chama pelo Evangelho, me chama pela sua palavra. Seu Espírito Santo opera em mim e transforma um coração de pedra e me coloca um coração novo. É o que a palavra diz claramente. A igreja peregrina, agora nós vamos ver que não está destinada à ira vindoura. E por que todos os cristãos em todas as eras? Você está falando das horas que passaram. Os primeiros trabalharam o dia inteiro. E os últimos? Trabalharam 1 hora. Você não pode comparar o trabalho, o fruto do trabalho de 1 hora, com o fruto do trabalho de alguém que aguentou o serviço inteiro. Você não pode trabalhar o cansaço, não pode comparar o cansaço de uma pessoa que trabalhou 1 hora para o cansaço de uma pessoa que começou a trabalhar às 6 da manhã e vai terminar às 6 da tarde. É completamente diferente. Mas o que nos diz a palavra? O que nos diz o próprio Senhor Jesus? Todos eles receberam o mesmo pagamento. A injustiça da parte de Deus? Quem és tu, o homem, que acusas a Deus de injustiça? Deus não pode fazer com o que é dele o que ele quer? Não é pelas obras. Não é pelas obras, não é por merecimento, não é por esforço. É porque Deus quer usar a sua misericórdia e dar a sua graça a quem Ele quiser. Você está achando que vai se libertar, vai se ver livre da ira por vir? Se os cristãos da igreja primitiva, você está comparando os homens que trabalharam 12 horas com aquele que trabalhou 1 hora só. E está achando que a mesma coisa que aqueles que murmuraram contra Deus. Nós trabalhamos o dia inteiro e tu nos dás isso? Merecemos. E aí o Senhor chama
Eu te fiz injustiça? Percebem? Na minha igreja, nós somos confessionais e nós não cremos nisso. Ninguém vai se livrar. Todo mundo vai passar. Não. É uma má compreensão da palavra de Deus. Por quê? Porque em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, nós encontramos: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Ponto. Não. 1 Tessalonicenses 1,10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. E se Ele não me livra dessa ira que ainda não chegou sobre a terra, então tenho que arrancar esse versículo. Tenho que passar um erro ex nesse versículo, né? Porque a confissão da minha igreja estabelece que eu estou me lixando com a confissão da tua igreja. Só a Escritura não é confissão da minha igreja. Só a Escritura é unicamente o que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus me diz que Jesus nos livra da ira futura, Tessalonicenses, mesma epístola, capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. E aqui, quando está escrita essa palavra ira, seja no versículo 10 do capítulo 1, ou seja no versículo 9 do capítulo 5, essa palavra ira é aquela ira que haverá de ser derramada sobre o mundo, é a ira das trombetas, é a ira das taças, é a ira apocalíptica. E a palavra nos coloca bem claramente que nós não fomos destinados para essa ira. Eu disse também que nós iríamos para Lucas 12. Chega o momento de abrir em Lucas 12. E aí no capítulo 12 de Lucas, o Senhor começa a dizer: não estejam ansiosos, apreensivos pelas coisas. E sempre nós temos ouvido mensagens, aqui sim, nós temos ouvido uma e outra vez mensagens sobre esta questão de estar ansiosos, angustiados, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, porque nós temos ouvido todas essas mensagens, esses estudos bíblicos, esses ensinamentos, ótimo, estão baseados nessa palavra do Senhor, né? Qual é a ligação com Hebreus 11? Assim como nos heróis da fé, nós devemos confiar em que o Senhor, se o Senhor cuida das aves, quanto mais de nós, versículo 28, quanto mais de vós, homens de pouca fé, né? Então esse cuidado não depende nem sequer da fé tanto assim, é Deus que nos providencia nesse mundo, né? E se você se esforça, se você trabalha como qualquer ser humano, você não vai morrer de inanição sem ter o que comer, sem ter o que beber. Se é pobre ou é rico, aí são outras coisas, mas morrer de inanição, isso não vai acontecer.
Porque Deus tem cuidado. Se Ele tem cuidado das aves, quanto mais a vós, né? Então, não pergunteis o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, né? Porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas, né? Então, assim como os heróis da fé, nós devemos viver com um foco no reino, com um desapego a esse mundo passageiro, né? Onde está o desapego ao mundo passageiro? Versículos 33 a 34. Vendeis o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aqui está falando do desapego às coisas do mundo. Não ameis o mundo, nos diz o apóstolo João. Nem o que há no mundo, não ameis, não coloque o seu coraçãozinho aí grudado nas coisas ao nosso redor, porque esse mundo passa, ele está entesourado para ser destruído pelo fogo, nos diz o apóstolo Pedro, né? Esse mundo, tudo que nós vemos ao nosso redor vai passar. Então, assim como os heróis da fé, nosso foco deve ser no reino por vir, né? Nosso foco deve ser no rei que vem a reinar. Que mais? Existe alguma outra semelhança? E por que eu comecei a mensagem mencionando uma série de passagens que se cumpriram sobre Israel, sobre os descendentes de Jacó? O verdadeiro Israel foi espalhado e levado para os 4 cantos. Eu vou ser sarcástico. Israel foi espalhado para os 4 cantos da bola. Israel foi espalhado para os 4 cantos da terra, diz a palavra. Foram levados para todas as nações como escravos. E todas essas passagens que limos no início, as passagens de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, de Miqueias, todas essas passagens mencionam que o próprio Deus, em determinado momento, os arrebanharia desses lugares, os faria voltar para a terra prometida. Eles lá naqueles lugares se lembrariam de quem eles são. Nesse momento, nem eles sabem quem são. Onde está a ligação com Hebreus, com Lucas? Lucas, capítulo 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acessas vossas candeias. E sede vós. Vós quem? Vós brasileiros, vós alemães, vós italianos, vós latino-americanos, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor? Não. Sede vós, descendentes de Jacó. Sede vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Espera aí, então, esse Senhor já realizou suas bodas e Ele está voltando. Com quem Ele realizou suas bodas? Com esses servos? Não. Esses são os servos que, nesses versículos aí de Ezequiel, de Zacarias, de Miqueias, nós vimos que vão ser arrebanhados durante um tempo de tribulação e vão ser levados à terra prometida. E essa passagem aqui de Lucas 12 se refere exatamente a eles. Que eles devem ser semelhantes àqueles que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando Ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Isso aqui não se refere aos cristãos.
se refere única e exclusivamente aos descendentes de Jacó, que haverão de ser reunidos em um tempo de tribulação, que a própria palavra de Deus chama de as angústias de Jacó, o tempo das angústias de Jacó. 7 anos. Não, mas a minha confessionalidade não me permite falar essas coisas. Mas em determinado momento abre a boca com todo o peito, grita: só a Escritura. Só a Escritura não é confessionalidade. Só a Escritura é somente a Escritura. Ir para a palavra de Deus e ver o que a Escritura diz claramente. E hoje nós temos visto claramente que a palavra de Deus tem muitos passagens no Antigo Testamento que tem que se cumprir. E se tu, sendo sambujeiro bravo, foste enxertados na natural oliveira, a palavra de Deus nos diz, através de Paulo, na sua carta aos Romanos: não te ensoberbeças, teme. Não te ensoberbeça significa não te aches o tal. Tu, gentio, não te aches o tal. Agradece a Deus porque te colocou. Contra a natureza fossem enxertados na verdadeira oliveira. E os galhos? Os galhos da oliveira foram arrancados, foram cortados. E a palavra diz: e se eles não permanecerem na sua incredulidade, se Deus teve poder para enxertar o zambujeiro bravo na oliveira, quanto mais terá Deus poder para reenxertá-los na sua verdadeira raiz. Quem são esses? Finalmente vamos então para Apocalipse, capítulo 19. E lá no versículos 7 a 9, nós encontramos: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória a Deus, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Bem-aventurados aqui no grego é makarioi, que significa felizes. Felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem são esses que foram chamados à boda do Cordeiro? Não percam Apocalipse 19, não percam. Vamos para Coríntios, 2 aos Coríntios 11, 2. Onde Paulo diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, aquilo que está falando, que é a esposa do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, o apóstolo nos diz aqui que é a igreja. E ele repete em Efésios capítulo 5, Efésios 5, versículo 25, onde está escrito: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa noiva do Cordeiro, essa esposa do Cordeiro, como aparece finalmente em Apocalipse, quem são?
São descendentes de Jacó? Não. É possível que tenha um que outro descendente de Jacó aí no meio. Mas, no geral, a palavra nos diz que são gentios, homens de toda língua, povo, nação, de todos os lugares da terra, que formam a igreja. E aqui é representada como uma noiva, como uma mulher, né? E quem são aqueles servos que menciona lá em Lucas, que tem que ficar vigiando para que quando o seu Senhor volte das bodas, percebem? O Senhor voltou das suas bodas com alguém, que não são esses. São dois grupos bem diferenciados. Não podemos confundir quem é de Israel, quem é descendente de Jacó. Ele tem um nome. Ele foi espalhado pela face da terra como escravo. Estamos no século 21. Já não tem esse escravos, né? A chicotada, a chibatada em cima dos escravos. Não existe mais. Há uns 180, 150, 200 anos acabou isso, mas houve. E quem eram esses? Nós não podemos confundir os que são gentios de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações da terra, com aquela gente que é descendente de Jacó, sobre os quais se cumpriram todas as advertências que Deus disse lá em Deuteronômio, e se cumpriu tudo isso, e foram deixados e esqueceram-se de quem eles são. Mas ainda tem todos esses versículos que mencionamos no início da mensagem agora, né? E ainda tem mais. Eu disse, não percam Apocalipse 19. Finalmente, então, versículos 11 a 14, onde está escrito: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor da sua ira, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, as bodas já aconteceram, Apocalipse 19, 7 a 9. E a volta do Senhor, que já teve as suas bodas, Apocalipse 19, 11 a 14. Ligando então com Lucas 12: Sejam vocês descendentes de Jacó, que foram arrebanhados de todos os lugares da terra e levados para a terra prometida, sejam como aqueles servos que esperam pelo seu Senhor que volta das bodas. Que Deus nos conceda uma maior compreensão. As confissões foram úteis, são úteis, para que o erro não se introduza. Mas as confissões não são a totalidade da palavra de Deus. Só a Escritura é revisar a Escritura, guiados pelas confissões, certo? Mas não limitados pelas confissões. Que o só a Escritura nos guie e nos faça compreender
que a nossa salvação não é olhando para trás e pensando, se aqueles não foram livrados de tanta angústia, quem sou eu para esperar que Ele me livre? Não, eu devo me agarrar à palavra de Deus e lembrar que lá em Tessalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9, muito bom versículo para finalizarmos nossa mensagem, né? Em Romanos 5, 8 e 9 está registrado: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que nós éramos bonzinhos e merecíamos alguma coisa. Não. Sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu e derramou seu sangue por cada um de nós. Versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da orguê. Seremos por ele salvos da ira. Por isso, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, vivamos com fé a nossa vida. Que Deus nos conceda maior compreensão a cada um de nós da sua própria palavra. Amém. Amém.